Respire profundamente e sinta o ar entrando e saindo. Permita-se, só por agora, pausar. Talvez você esteja atravessando dias em que tudo parece pesado. Dias em que a vida soa desconectada, onde as perguntas parecem não ter respostas e o coração carrega uma inquietude silenciosa. Mas e se eu te dissesse que há uma chance de que aquilo que te faz sofrer não seja de fato o mundo, não sejam as pessoas, nem os problemas? E se o verdadeiro gerador do sofrimento fosse a maneira como sua própria mente interpreta o mundo? Parece provocativo, não é? Mas respire e escute. Existe algo que quase ninguém te contou, o sofrimento que sentimos. Na verdade, não é uma condição da vida. Ele é uma programação, com uma programação tão antiga, tão silenciosa, que passamos a acreditar que é parte de quem somos. Mas, e se não for? E se aquilo que hoje dói não for um erro da existência, mas um sinal de que sua consciência está pronta para despertar? Hoje vamos atravessar juntos uma jornada profunda, uma jornada que une neurociência, espiritualidade, física quântica e sabedoria ancestral. Vamos compreender como o cérebro e a consciência moldam não só nossa percepção do mundo, mas também a verdadeira fonte do sofrimento. E talvez, ao final desta jornada, você perceba que o sofrimento nunca foi você, e que há sim um caminho de volta para casa, para a paz, para a liberdade interior, para o reencontro com quem você sempre foi, além da mente, além do ego, além da dor. Então respire fundo mais uma vez, porque agora nossa jornada começa. A ilusão neural da separação. Você já sentiu aquela sensação silenciosa de estar separado do mundo? De que existe um eu aqui e o restante da vida lá fora? Essa percepção de estar isolado, desconectado, de que tudo na existência é uma constante batalha entre você e o mundo. Parece tão real, tão automática, que raramente questionamos, mas há uma verdade profunda que quase ninguém percebe. Essa percepção não é quem você é, ela é uma construção do seu cérebro. O cérebro humano é uma obra-prima da evolução. Por milhões de anos, ele foi moldado para garantir a sobrevivência. E para isso, ele criou um sistema altamente eficiente, baseado na detecção constante de ameaças. Quando o cérebro opera no modo sobrevivência, ele ativa uma rede neural específica que cria a sensação de separação. De um lado eu, do outro o mundo, os outros, o desconhecido. Essa separação não é real, mas bioquimicamente ela se torna absolutamente convincente. A neurociência já comprovou quando o cérebro detecta perigo, real ou imaginário, ele ativa a amígdala, o centro do medo. E quando isso acontece, o corpo libera cortisol, adrenalina, colocando você num estado de alerta constante. O nome disso? Modo de sobrevivência. Nesse estado, tudo parece uma ameaça. As pessoas, as situações, o futuro, até mesmo os seus próprios pensamentos. E é aqui que nasce o ciclo do sofrimento. Porque quanto mais sua biologia vibra na frequência do medo, mais o cérebro reforça a ideia de que você está sozinho, de que está separado da vida. Alan Watts, mestre da filosofia espiritual, nos lembra: o ego é uma construção mental, uma ficção necessária, mas não real. O ego é como uma máscara, uma identidade temporária, útil no mundo prático, mas que, quando confundida com quem realmente somos, se torna a raiz da dor. É como uma onda que esquece que é o oceano. E nesse esquecimento surge a sensação de estar perdida, solitária e desconectada do todo. Mas a verdade é outra. Você nunca esteve separado da vida, nunca esteve fora do oceano da existência. O que existe é apenas um cérebro operando no modo proteção, criando uma ilusão neural de separação. E a pergunta que começa a surgir é: se essa separação é uma ilusão criada pela mente, então quem somos nós além da mente? Quando a consciência se identifica com a narrativa, existe um fenômeno silencioso que poucos percebem. A mente humana é uma máquina de contar histórias. O cérebro não apenas interpreta o mundo, ele constrói narrativas sobre quem você é, sobre quem os outros são, sobre como a vida deveria ser. E é aqui que nasce o sofrimento, porque, no fundo,
O que realmente dói não são os fatos. O que dói é a história que a mente conta sobre os fatos. A consciência, quando se esquece de si mesma, se perde no enredo da própria mente. Ela começa a acreditar que é os pensamentos, que é as emoções, que é as memórias ou os medos projetados no futuro. E quando isso acontece, surge a resistência, o desejo inconsciente de que o agora seja diferente do que é. Essa resistência é o solo fértil do sofrimento. Você percebe? O sofrimento nasce não do que acontece, mas do desejo de que o que está acontecendo não aconteça. Alan Watts traduz isso de forma sublime. O desejo de controlar o rio só cria frustração. Fluir com ele é liberdade. Imagine uma pessoa de pé tentando segurar a água de um rio com as mãos. Ela aperta, segura, se esforça. Mas quanto mais tenta, mais a água escapa. Assim é a mente quando tenta controlar a vida, quando quer que as coisas sejam diferentes do que são. O passado já foi, o futuro ainda não existe, mas a mente insiste em viver nesses lugares imaginários. E quando a consciência se identifica com essa narrativa, ela se desconecta do agora, do único lugar onde a vida realmente acontece. E surge então a prisão invisível, a prisão do tempo psicológico, a prisão da história mental. Mas há algo mais profundo, uma verdade, que começa a emergir se o sofrimento nasce da identificação com os pensamentos. Quem somos nós além dos pensamentos? Se a dor surge da resistência ao que é, o que acontece? Quando simplesmente reconhecemos que a vida já está acontecendo. É nesse ponto que começamos a compreender que a chave da liberdade não está em mudar o que acontece. Está em mudar o lugar de onde percebemos o que acontece. Quando a consciência se lembra de quem ela é, o jogo muda, a história muda. E junto com ela, muda também a experiência da vida, a biologia da crença e a química do sofrimento. Existe uma verdade silenciosa, mas poderosa que poucos imaginam. Seus pensamentos não são apenas pensamentos. Eles são bioquímica, eles são vibração. A ciência já não deixa dúvidas. Bruce Lipton, biólogo celular e pioneiro da epigenética, nos mostra que nossas crenças moldam, literalmente, a biologia do nosso corpo. O que isso significa? Que aquilo que você acredita, aquilo que você sente de forma repetitiva, não fica apenas na sua mente. Cada pensamento gera um sinal elétrico, cada emoção libera uma cascata química. Quando esses pensamentos e emoções estão presos no medo, na culpa, na ansiedade, seu corpo entra em modo de sobrevivência. O sistema nervoso dispara o alarme, a amígdala cerebral se ativa, cortisol, adrenalina e outros hormônios do estresse inundam cada célula. O corpo inteiro passa a operar na frequência da ameaça, na biologia da escassez, no ciclo da defesa constante. E assim o sofrimento não é mais apenas mental, ele se torna físico, ele se torna palpável. Se manifesta como tensão crônica, como dor, como insônia, como fadiga, como doenças que muitas vezes a medicina não consegue explicar completamente. Porque, no fundo, o corpo está respondendo à programação da consciência. Bruce Lipton afirma com clareza: a consciência, quando não observada, permite que crenças limitantes dirijam não só suas emoções, mas também as funções celulares do seu corpo. Você percebe o impacto disso? Se sua mente vive presa no passado, se sua consciência se identifica com a dor, seu corpo vive biologicamente no passado. Se sua mente se projeta constantemente no medo do futuro, seu corpo vive bioquimicamente no futuro que ainda nem existe. E o presente fica ausente, fica esquecido. Mas há algo profundamente libertador nessa compreensão. Se as crenças moldam a química, então quando você muda a consciência, você começa a mudar também sua biologia. O sofrimento não é um castigo. Ele é um reflexo das histórias internas que a mente insiste em repetir. E se a história muda, a química muda, o corpo muda, a vida muda. E essa talvez seja uma das maiores chaves para compreender que o sofrimento nunca foi uma sentença. Ele sempre foi uma programação que pode ser reescrita.
O erro fatal: tentar curar o sofrimento no lugar errado. Há algo profundamente irônico e, ao mesmo tempo, universal na jornada humana. Diante da dor, da ansiedade, da solidão, nossa tendência natural é olhar para fora. Acreditamos quase sem perceber que se o mundo mudar, então a dor vai embora. Se aquela pessoa agir diferente, se aquela situação se resolver, se o futuro finalmente se alinhar ao que esperamos, então, e só então, poderemos descansar. Mas aqui está o erro silencioso que perpetua o sofrimento. O erro de acreditar que a causa do sofrimento está lá fora. No outro, no trabalho, no dinheiro, no mundo. Alan Watts resume essa armadilha com uma clareza desconcertante. Tentar controlar a vida é como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais você tenta, mais ela escapa, e é exatamente isso que fazemos, sem perceber. Tentamos controlar o incontrolável. Tentamos segurar a vida, que por sua própria natureza é fluxo. O sofrimento não nasce dos eventos, não nasce das circunstâncias. Ele nasce da identificação inconsciente com os próprios pensamentos, com as histórias internas que a mente conta. Quando acreditamos nessas histórias, quando tomamos como verdade absoluta o que a mente projeta, nos tornamos prisioneiros de uma realidade que não é a vida. É apenas a interpretação da vida. E então surge o ciclo. Buscamos consertar o externo, tentamos mudar pessoas, situações, o futuro, mas esquecemos que a verdadeira fonte da dor nunca esteve lá fora. Está no lugar de onde percebemos a vida, na lente da consciência, que, quando esquecida de si mesma, se confunde com as narrativas do ego. Por isso, quanto mais tentamos resolver o sofrimento no mundo externo, mais ele se fortalece internamente. Porque a solução nunca esteve no cenário. Ela sempre esteve na consciência que observa o cenário. E talvez seja neste ponto da jornada que começamos a perceber que há uma saída, mas ela não é para fora, ela é para dentro. E quando a consciência começa a reconhecer isso, o jogo muda, e com ele muda também a relação com o próprio sofrimento. A chave, quando a consciência reconhece o jogo do ego. Existe um instante sutil, quase imperceptível, em que algo dentro de nós desperta. Um instante onde surge uma percepção clara, nítida e poderosa. Eu não sou meus pensamentos, eu não sou minhas emoções, eu não sou a história que minha mente insiste em repetir. Esse instante é o portal. O portal para um outro nível de consciência. Porque até aqui fomos ensinados a acreditar que somos o que pensamos, que somos nossas dores, nossas lembranças, nossos medos, nossas conquistas, nossos fracassos. Mas, e se isso for apenas o jogo do ego? Um jogo que nunca foi a verdade sobre quem você é. Quando a consciência começa a perceber o jogo, muda. Alan Watts nos lembra, o ego é uma construção mental, uma ficção útil, mas não real. E Bruce Lipton complementa, quando você muda a consciência, você muda a biologia, você muda a vida. A chave está aqui. No instante em que você percebe que não é o conteúdo da mente, que não é o personagem que o cérebro construiu para te proteger. Esse personagem é feito de memórias, de traumas, de expectativas, de medos, de passado não resolvido e de futuros que nunca chegam. Mas você não é isso. Você é a consciência que observa. É o espaço silencioso onde os pensamentos acontecem. É o oceano onde as ondas surgem e desaparecem. E quando isso é visto, o sofrimento perde sua raiz, porque ele só existia enquanto você acreditava ser a história que sua mente contava. Nesse ponto, uma nova possibilidade se abre. A possibilidade de quebrar o ciclo bioquímico do sofrimento, de escolher, conscientemente, novas percepções, de sair do modo sobrevivência e acessar o modo criação. Observar sem reagir, testemunhar sem se identificar, permitir sem resistir. Quando a consciência reconhece o jogo do ego, o que antes parecia prisão se revela como uma ilusão. E na dissolução dessa ilusão, surge algo que sempre esteve aí, mas que havia sido esquecido. A liberdade, a paz, o retorno ao lar interior. E aqui a pergunta começa a ecoar, silenciosamente dentro do ser.
Se eu não sou meus pensamentos, se eu não sou minha história, então quem eu sou? O sofrimento nunca foi você. Ele nunca foi uma sentença, nunca foi uma verdade definitiva sobre quem você é. Ele sempre foi um reflexo da história que sua mente aprendeu a contar. Um reflexo da programação da consciência adormecida na ilusão da separação. Quando você acredita ser apenas esse corpo, essa mente, esse ego separado, o mundo parece pesado, parece hostil, parece desconectado de você. Mas quando a consciência se lembra que ela não é a onda, ela é o oceano, tudo muda. O sofrimento deixa de ser prisão e se revela apenas como uma onda temporária no oceano vasto e silencioso da consciência. A verdadeira liberdade não está em mudar o que acontece, ela está em mudar o lugar de onde você observa o que acontece. Imagine por um instante que você é o céu. O céu nunca se perde nas nuvens, ele nunca se confunde com as tempestades. O céu permanece vasto, intocado, livre. Os pensamentos são nuvens, as emoções também são nuvens, elas vêm e vão. Mas o céu é quem você realmente é? E se você pudesse, neste exato momento, lembrar disso, lembrar que seu sofrimento não é você. Ele é apenas uma história passageira, uma nuvem no céu da sua consciência. E se a dor que você sente hoje for, na verdade, o portal para o reencontro com quem você sempre foi, o portal para o silêncio, para a paz, para a liberdade. Porque no fim de tudo, você nunca esteve separado da vida, você é a própria vida. Você é o próprio fluxo da existência consciente de si. O universo te escuta, sempre te escutou. E agora, talvez, o universo esteja apenas esperando que você se lembre daquilo que, na verdade, você nunca deixou de ser.